Então, boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco de um dos debates bem esquentados na literatura brasileira, que é no livro Dom Casmurro, de Machado de Assis. Como vocês podem ver, essa é uma das capas, pois esse livro vendeu milhões e milhões de cópias. Foi um dos mais vendidos do Brasil e continua sendo até hoje. É um livro que foi escrito na época do romantismo aqui no Brasil e temos como seus principais expoentes o um dos grandes leitores, um dos grandes escritores da história brasileira, que é o Machado de Assis. Mas, afinal, qual o objetivo desse debate, desse vídeo? É basicamente levar os espectadores a esse debate, se Capitu traiu o Bentinho ou não. Mas antes, a gente tem que saber quais são os personagens envolvidos nessa trama. A começar pela pessoa central do debate, conhecida como Capitu, ou Capitulina, seja lá como chamam. Ela foi vizinha e amiga de Bentinho desde a infância. Ela é descrita como uma menina alta, de olhos claros e atentos. Sempre agiu de forma mais madura que Bentinho, ou Bento Santiago, quando ele começou depois de terminar a carreira de advogado. Ao contrário de Bentinho, a família dela tinha muito menos posse que os vizinhos. Só que o que não impediu ela de sonhar com luxos e riquezas. Consequentemente, ela foi muitas vezes acusada de futilidade e vista como uma mulher ambiciosa e em demasia. Por ser extremamente inteligente e determinada, ela acaba assumindo uma posição de dominância no começo do relacionamento com Bentinho, ou seja, ela basicamente manipulou ele. E assim, ela estava decidida a casar com Bentinho. Por isso ela criou vários planos para escapar do seminário. E chegou a apelar até para chantagem. E começou a se aproximar de Dona Glória, que é a mãe do Bentinho, e conseguiu conquistar a sua simpatia. E por isso os outros personagens, como o tio Cosme, a Sancha, enfim, elas encararam como uma pessoa manipuladora e uma ameaça em potencial. Já uma das pessoas que está envolvida nesse debate, mais conhecido como Bentinho ou Bento Santiago, que é o narrador e protagonista da história. Ele é chamado de vários nomes ao longo desse livro, porque é correspondente às fases distintas de sua personalidade. Bentinho, quando é garoto, chamado de Bentinho quando era garoto, uma pessoa introvertida e insegura, que vivia protegido pela família, principalmente por Dona Glória, que é a mãe dele. Embora ele não queria ingressar no seminário, ele foi incapaz de recusar ou contrariar sua matriarca. Mas, por outro lado, a paixão por Capitu, que foi sua vizinha e amiga de infância, o leva a rejeitar a ideia de ser padre. E assim ele está sempre dependente da ajuda externa, seja precisando dos planos de Capitu ou dos conselhos de seu pai José Dias, para se libertar desse imbróglio. Após abandonar os estudos religiosos e frequentar a universidade, ele passa a se chamar Bento de Santiago. Não é mais um menino, mas sim um advogado bem-sucedido e tem a oportunidade de controlar a sua vida. Só que nesse momento, ele pode finalmente casar com Capitu e iniciar uma família. Mas aí tem a outra pessoa que está envolvida nesse triângulo, que é o Escobar. Ele acaba destruindo a vida do casal Capitu e Bento Santiago. E olha que ele conhece esse
o Bentinho desde o seminário e assim como protagonista, ele não tem vocação para a área religiosa. E rapidamente se tornou o melhor amigo com quem Bentinho o confidencia sua paixão por Capitu e o desejo de abandonar o local. No livro, ele é descrito como uma pessoa loira, de olhos claros e, entre aspas, fugitivos, e uma pessoa misteriosa e por vezes se mantinha em silêncio. Seu comportamento e a forma como é descrito sugere que ele poderia estar escondendo alguma coisa. Ele é, como disse, uma pessoa misteriosa. Mas no final, a pessoa com quem Escobar se casa é a melhor amiga de Capitu e amiga de infância também dela, a Sancha. E se tornou a padrinho de Ezequiel, que aliás, que vai ressaltar, né? Ganhou o seu primeiro nome. Só que a sua morte repentina é um momento vamos dizer, de virada na narrativa, provocando uma derrocada até o final. Mas então a questão é o seguinte: Capitu traiu Bentinho ou não? Esse é um argumento, um debate que se estende até os dias de hoje. Os principais argumentos para levar que ela traiu foi a desconfiança de Bentinho com o Capitu estava sempre presente no romance, desde o começo, ainda quando eram crianças. E um dos motivos assim, bem fortes que levaram Bentinho a se afastar de Capitu foi o fato dele achar que seu filho, o Ezequiel, fosse na verdade filho de seu amigo, Escobar, em virtude de uma semelhança na aparência e nos modos de agir com o Escobar. Ou seja, o filho Ezequiel não era parecido com o Bentinho nem na cara, nem na aparência externa, quanto no seu modo de agir. Ele era mais próximo de Escobar. E além disso, Bentinho e Capitu tiveram muita dificuldade na gravidez, tentando por anos até que conseguissem. Atrelado a essas desconfianças, houve uma ocasião em que Bentinho, ao chegar da ópera que havia ido assim sozinho, encontrou por acaso Escobar na porta de sua casa. O que somou suas desconfianças que, de fato, Ezequiel era filho de Escobar. Esses são dois argumentos bem importantes, mas, porém, tem seus contra-argumentos. Que, assim, a Capitu pode não ter traído Bentinho, porque, apesar de se mostrar muito esperta e astuta, jamais deu índices reais de que estaria com Escobar. E os acontecimentos que pautaram as desconfianças de Bentinho são ambíguos. Por isso, não há como defender nenhum nem outro. Só que, no entanto, é possível presumir que alguns desses casos de desconfiança sejam frutos de uma má interpretação por parte de Bentinho, tais como a demora para engravidar, que poderia ser justificada como um problema congênito, tendo em vista que Dona Glória também demorara para engravidar de Bentinho, ou como o garoto se assemelhava aos modos de Escobar, que poderia ser uma brincadeira de criança, tendo em vista que o garoto tinha esse costume de imitar a fisionomia, poderia ser o acaso. Tal qual semelhança entre Capitu e a mãe de Sancha, que não tinha nada de parentesco e ainda assim se pareciam. Aí, na opinião de vocês, Capitu traiu ou não Bentinho? Espero que tenham uma boa tarde. Deus abençoe o Brasil.